Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma produção do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história, de 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora para o progresso do país. E para isso traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje estamos recebendo a Aparecida Terezinha Falcão. Terezinha é contadora graduada em Gestão de Empresas Contábeis. Empresária da contabilidade há 49 anos. É sócia da empresa Formosa Organização Contábil Limitada. Participante ativa das entidades de classe contábil desde 1985. Foi conselheira efetiva do Conselho Regional de Contabilidade no período de 91 a 94. Presidente do Sescom e da AESCOM na gestão 1997 a 2000. No período de 2003 a 2012, foi diretora da FENACON, a nossa federação, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, com sede em Brasília. Terezinha, seja bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Desculpa não ter podido aceitá-lo antes, por problemas pessoais, mas estou muito feliz de rever essa casa que eu adoro. Muito obrigada. Que bom, Terezinha. As coisas acontecem no seu tempo. Se a gente não pôde fazer antes, que bom, vamos fazer hoje e é um prazer ter você aqui, viu? Estamos muito honrados com a sua presença. Muito obrigada. Para a gente começar então, Terezinha, conta para nós como foi o seu início na contabilidade, como é que você começou essa profissão? Na época, Batistão, a gente não tinha muita escolha, sabe? Ou era científico, ou era clássico, ou era curso de contabilidade, ou escola normal, que hoje é magistério. Então, para conseguir trabalhar, logo em seguida, eu teria que fazer o técnico. E assim foi, né? Fiz o técnico de contabilidade e comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. E daí, logo em seguida, depois de 5 anos, fui para o Formosa Contabilidade. E em 1974, eu fiquei sócia. E estou lá até hoje. Entendi. Então, você primeiro trabalhou na profissão, já começou trabalhando em um escritório de contabilidade? Escritório contábil. Lá no meu bairro, trabalhei por 5 anos... E depois eu fui para onde eu estou até hoje. Que é o Formosa. E você comprou a participação? Sim, comprei, porque um sócio, ele se afastou e ele ofereceu e eu comprei então e estou lá até hoje. Entendi. É muito amor. Muito amor. E é sorte da profissão contábil ter uma profissional que nem a Terezinha, né? Atuando na nossa profissão, né? Uma capacidade muito grande. E como é que foi? Aí você comprou nesse período e a empresa foi evoluindo, passando pela época aí da tecnologia? A empresa foi evoluindo, fizemos uma sede própria e foi indo. Aí ficamos sócios, eu e meu marido, falecido, e estamos lá até hoje. Agora meu sócio é meu irmão. E já faz 60 anos, né? Pois é, que bom. Que bom, Terezinha. Ótimo. E aí você, como empresária contábil, começou a participar da entidade, começou a participar no Sescom. Conta como é que foi isso, se alguém te convidou. Então foi assim. O meu marido, ele fez o técnico de contabilidade com o Adalto César. E o Adalto César era muito amigo dele. Então, um dia o Adalto César foi almoçar conosco, lá no escritório, e ele era presidente, e ele contou com muito entusiasmo tudo aquilo que ele estava fazendo, as reivindicações, que ele ia na Secretaria da Fazenda, que ele ia na Receita Federal. E eu fiquei assim,
nunca tinha ouvido falar sobre sindicato, entendeu? E aí eu falei para ele, mulher, tem chance de participar? Ele falou, claro que tem. Por quê? Você gostaria? Eu falei, claro que sim. E aí, logo em seguida, ele começou a nos convidar para os jantares que tinha, que de vez em quando faziam um jantar. E nós começamos a frequentar os jantares, e quando foi formar a chapa do Zé Pedro, ele me convidou para fazer parte. Então começamos eu, o Serafim e o Irineu Tomé, na mesma gestão do Zé Pedro. Então foi assim, muito bom, muito bom. Que bom. Olha que legal, né? O nosso querido, né? Adalto, tivemos aqui outro dia com o presidente Irineu e também falou que quem convidou ele para participar foi o Adalto César sim. de Castro. Devemos bastante para esse nosso querido ex-presidente Adalto. E Terezinha, e aí você veio para a entidade, para essa gestão, e como foi? Você foi evoluindo, foi participando de outras gestões, até se tornar a primeira e única mulher presidente até o momento, presidente do SESCOM? Aí foi a gestão do Irineu, daí passou a gestão do Zé Pedro, foi a gestão do Serafim, mas eu não pude participar, porque entrou ladrão na nossa casa e todo mundo ficou muito assustado. Na gestão seguinte, que foi o Irineu, ele voltou a me convidar, aí eu voltei, e voltei com força total. Porque logo em seguida foi a gestão do Ari, que eu também participei, e na gestão seguinte eu fui ex-presidente. Então, foi aí. Não, na gestão seguinte você foi presidente. Não, na gestão seguinte do Ari, eu fui vice-presidente. Aí teve... Conta a história agora? Pode contar. Então, aí foi o seguinte, nessa época, o SESCOM e as outras entidades contábeis, fizemos um acordo com a junta comercial e foi feito o recadastramento das empresas. O SESCOM ficou com a parte de operacionalizar esse recadastramento. E assim foi feito. O Zé Maria Chapina e o Orival da Cruz ficaram como, vamos pensar assim, auditores do recadastramento. Quando foram fazer essa vistoria, começaram esse trabalho, eles perceberam que tinham algumas coisas que não estavam bem. Então foi feito várias reuniões com os líderes da classe, os presidentes, com as diretorias, e aí foi feito várias reuniões que foram muito constrangedoras. E o presidente da época foi afastado. E aí eu assumi como presidente. Numa terça-feira, eu cheguei aqui, o Aníbal falou, você vai presidir a partir de hoje. Um diretor, na época, ele falou, mas como assim, vai presidir? O Aníbal imediatamente saiu da minha defesa, eu era vice. Então esse diretor questionou, sabe, num mesmo tom de voz, num alto tom de voz, e o Aníbal respondeu no mesmo tom para ele. Depois, passado alguns anos, eu penso, será que se fosse um homem, teria tido esse questionamento? Será que teria esse ato de machista, muito machista, assim comigo, naquele momento que eu totalmente inexperiente, sabe? Mas, felizmente, depois começou a gestão, isso foi mais ou menos em abril, a eleição foi adiantada um ano,
E então, em dezembro de 98, eu assumi como presidente eleita. Então, minha gestão foi de 3 anos e 8 meses, né? E aí foi... Sei. Por conta do afastamento do presidente. Quer dizer, mas também foi um ato de muita coragem, né? Porque, de repente, você vai presidir. Né? E você tinha que estar preparada, né, Terezinha, para isso, né? Preparada ou não preparada, tinha que ser. Mas nunca eu imaginava que fosse acontecer dessa forma, porque tinha, na minha cabeça, eu teria mais 2 anos para me preparar, entendeu? Entendi. Mas felizmente foi tudo bem, uma diretoria ótima, sempre foi tudo muito bem. E você já deu aí um exemplo, né, nesse momento. Eu ia te perguntar, você como mulher, você teve outras barreiras durante a sua passagem pelo SESCOM, antes e durante quando você foi presidente, Terezinha? Por ser mulher? Sempre tem, né, Batistão? Sempre tem. Claro que não dos pares, porque os pares, assim, a diretoria, todo mundo, os presidentes das entidades, sempre foram, assim, ótimos comigo, sempre me respeitaram muito. Mas tiveram outras situações que, durante a nossa conversa, talvez eu relate mais algumas. Tá bom, tá bom. A gente pergunta isso porque nós estamos numa fase hoje que as mulheres elas têm ocupado muito espaço e merecidamente, né, valorizam onde elas passam, mas um período passado a gente sabe que as mulheres tinham bastante dificuldades, né, de se impor, de se colocar. E foi nesse período talvez que você foi presidente e passou pela entidade. Fala uma coisa, quando você assumiu, como que era a entidade naquela época? Estrutura, onde que era, como os diretores, como que era? Conta para nós. A entidade, ela ocupava um andar lá na Rua Formosa e ela na medida do possível, ela era estruturada, mas eu comecei a perceber que nós não conseguíamos fazer cursos lá. Todo mundo tinha medo de ir à noite. Então, começamos a fazer em hotel, lá no Hilton, à tarde. Imagina, para treinar DECA, eletrônica, para GFIP, CFIP, fazíamos esses eventos no Hotel Hilton à tarde. O pessoal ia, lotava o auditório, mandava comunicação por escrito, circular por escrito, nos escritórios. Então, todo mundo estava muito interessado. Então, lá eles iam. Então, como um dos projetos era mudar a sede de local, então eu vi que não dava mais para adiar. Então, partimos para a luta e vamos procurar, né? Procurar um local para mudar a sede. Aí, a FENACOM, que no início era numa sala do Aníbal, e depois passou para uma sala lá no SESCOM. Então, o que eu pensava? Vamos procurar um local onde colocamos o SESCOM e também a FENACOM. Tinha que ser um andar inteiro de um prédio. Porque a FENACOM começou em São Paulo, então era do lado do SESCOM. Então, no início era uma sala do Aníbal, depois passou lá, eram 2 salas lá do lado de lá, do nosso andar, só que tinha esse problema de segurança. Então, o que nós fizemos? Vamos procurar. Comecei a procurar, mas o custo era inviável por conta do tamanho que nós precisávamos. Porque precisava de um auditório. Porque se fosse para comprar um imóvel e continuar alugando um auditório, não era viável, certo? Então apareceu
aqui na Rua Tiradentes, da Avenida Tiradentes 980, uma escola de comércio que estava à venda. Então o corretor veio nos oferecer, ficamos sabendo que o Irineu Tomé tinha dado aula nessa escola. Então foi assim, amor à primeira vista. Então eu vim ver com o Zé, com o Chapina, com o corretor, e nós ficamos entusiasmados. Aí eu chamei o Serafim para vir ver, porque o Serafim sempre teve muita prática em construção. Nessa época ele era já do Federal. E ele veio conosco, e o corretor, ele veio, olhou, mediu tudo, ele viu que dava para nós fazermos a sede aqui. Então foi quando nós fechamos o negócio e aí começa a parte legal, assembleia para aprovação, a plantas e fizemos concorrência para ter plantas diferentes, né, com arquitetos diferentes. E aí tem alvará, e aí tem toda aquela coisa, isso foi quase um ano. Então, em fevereiro do ano de 2000, começou a obra. A demolição e a obra. E aí, foi muito trabalho. Foi muito trabalho. Teve períodos que trabalharam 240 operários. 3 turnos para dar conta de fazer em 8 meses, 9 meses, completar a sede. Em 9 meses construiu a sede? 9 meses. 5.053 metros, ao custo de R$ 1.050 o metro. Então, foi muito trabalho, que às vezes eu vinha de manhã na obra com o arquiteto, que ele queria resolver alguma coisa, chegava à tarde, um ex-presidente queria vir ver como estava e eu vinha novamente, porque tudo era novidade para nós, para os ex-presidentes, sabe? Tudo foi muita novidade. Então, depois os delegados do interior também queriam ver como estava. Todo mundo estava muito animado. E aí, do dia 8 de dezembro do ano de 2000, a gente fez a inauguração. Logo em seguida, na semana seguinte, eu fiz a inauguração do auditório. Convidamos o Roberto Chiniachik para fazer uma palestra. E na festiva de Natal, foi feito na cobertura. Então, para eu inaugurar todos os espaços, entendeu? Então, foi um ano de muito, muito trabalho, mas de uma realização também que não dá, imensurável. Então, Terezinha, veja que interessante, né? A primeira mulher presidente, única até agora, que fez a construção do prédio do Sescom. Estava numa entidade, num espaço pequeno e veio para um espaço maior. E vocês vejam só a importância, olha o que surgiu, a necessidade, vontade de dar cursos, de dar formação. A nossa entidade tem como objetivo, um objetivo estatutário, levar formação, levar conhecimento. Então, a Terezinha, naquele momento, numa sede menor, já estava pensando em levar conhecimento aos empresários contábeis, levar formação. E aí você estava falando, aí foi um ano muito trabalho, um período de muito trabalho, muita responsabilidade, porque uma construção não é uma coisa simples, mas foi uma realização. Você se sentiu realizada quando entregou esse prédio? Muito, muito realizada e muito satisfeita. Então, algumas coisas também que vale pontuar. Por exemplo, o Serafim,
eu nunca tinha feito construção, então eu tinha muitas dúvidas. Então eu tirava essas dúvidas com o Serafim. Serafim, que tipo de gerador eu compro? Porque uma coisa é o arquiteto falar, compra esse. Mas outra coisa é o Serafim, que entendia de obra, né? E era amigo. Serafim, que gerador eu compro? Que tipo de mesa eu coloco? Terezinha, você compra tudo do melhor. O melhor gerador que tem, a melhor estrutura hidráulica que tiver, a melhor estrutura elétrica que você puder colocar, você coloca. Que isso é para sempre. Ele falou, então, não faça nada que não seja do melhor. E assim foi feito, né? Coloquei mármore importado nas mesas, assim, tudo muito, muito, muito bom para o nosso empresário contábil se sentir muito bem representado pelo sindicato, entendeu? Essa foi sempre a intenção, fazer uma casa que o acolhesse, que atendesse às expectativas. Veja, quando lá, na sede antiga, vamos fazer palestras à noite de educação continuada. Tinha que ter. Aí, a primeira semana, primeiro mês, 17 pessoas. No segundo, 23. E o que nós vamos fazer para melhorar isso? Contratamos o Candeias. Ouviu falar do Candeias? Ernesto das Candeias. O Candeias, um advogado maravilhoso, que ele fazia consultoria lá para o Sindiconte. Então, eu o contratei para ele ir uma vez por mês no Sescom para dar essa consultoria, porque o pessoal tinha muita confiança nele. Então, tudo isso na tentativa de aumentar as pessoas no encontro mensal de empresários, sabe? E assim foi indo. Mas quando chegou o momento da DECA eletrônica, da GFIP, da mudança da Previdência, que tudo aconteceu ali no final do século, vamos pensar assim. Aí foi necessário fazer os encontros sempre em hotel, que ficava assim muito caro, né? Bom, Terezinha, a construção do prédio foi um legado enorme que você deixou para a entidade durante o período da sua gestão, lógico, com a sua diretoria, né? Sim, e isso é reconhecido. Posso falar mais um detalhe. O prédio é maravilhoso, claro. Eu tenho muito que agradecer à diretoria, ao Zé Maria, que era o tesoureiro na época, o Constantino, não sei se você conhece, ele era diretor jurídico, cuidou de todos os contratos, o Valdir Gomes, que era o gerente geral da entidade, todos eles, cooperaram demais para que a sede saísse. Essa é a verdade, né? Porque sozinha nunca ia conseguir nada. Claro. Então eu devo muito, muito a eles. Que bom, são gestões que passam com a seriedade de trabalho, né, e vão deixando aí sua parte na entidade. Então, o prédio foi maravilhoso, é um legado enorme, ele está aí até hoje, né, é um prédio excelente que já foi muito utilizado e serviu já muito aos empresários contábeis, aos representados. E fora o prédio, que mais durante a sua gestão você pode nos contar que você deixou, o trabalho naquele período, você falou de mudanças de DECA, tudo mais, que mais que você pode nos dizer? Na época, nós reinauguramos todas as delegacias de acordo com a divisão do Estado de São Paulo, eram 8, e também colocamos todos os móveis novos, reestruturamos total, né? Isso foi graças ao Edmur, que era um diretor muito capacitado de Piracicaba.
e ele coordenou essa parte da reinauguração das delegacias, que hoje não é mais delegacia, né? Regionais. São as regionais, na época eram 8, e nós reestruturamos, porque elas estavam totalmente sem ação, não participavam de nada. Então, com a reestruturação, nós fazíamos todas as palestras que fazíamos aqui, iam para o interior. Na época, nós tínhamos um advogado, o doutor Afonso, que ele foi em muitas cidades dar palestras sobre imposto de renda à pessoa física. E também o professor João Batista ia fazer palestra de motivação para as pessoas. Olha, o mundo mudou. Pois é, olha, para quem não está entendendo muito bem aí, alguns de vocês, naquela época nós não tínhamos essa tecnologia, essa facilidade de fazer online, fazer lives, né? Então as coisas tinham que acontecer a grande parte presencialmente, e esse era o trabalho, e por isso que vinham as palestras, iam para as regionais levar as palestras, e no fundo cumprir o dever de levar formação e conhecimento, né, Terezinha? Sim, era. Porque o nosso objetivo sempre foi esse, né? Mesmo a construção da sede era nosso objetivo, porque sem ele a gente não ia nunca conseguir levar mais cursos, mais palestras para os associados, não é? Uhum. E também na minha gestão, o cadastro, né? Precisamos refazer todo o cadastro, porque é muito difícil manter esse cadastro em dia. Então, para fazer o cadastro, refazer o cadastro, então o que nós tínhamos que fazer? Levar a revista do SESCOM, mostrar a revista para as pessoas poderem entender o que era o SESCOM, entendeu? Totalmente diferente do que agora, né? Outra época, né? Total. E como que era o relacionamento, Terezinha, com as outras entidades? Nós temos CRC, Sindiconte, sim, como é que era? Sempre me respeitaram sempre muito, sabe? E sempre me respeitaram muito, sempre foi tudo assim muito tranquilo, muito na paz. Todas as reuniões que nós fazíamos eram ótimas, nunca senti uma discriminação, nada. Então, voltando à questão das mulheres, né, no comando, né? Cada vez mais, como nós dissemos, as mulheres têm ocupado espaços, né? Espaços importantes, né? Você tem algum conselho que você daria assim para as mulheres que hoje estão trilhando o caminho nas entidades? Nós temos hoje, só para você saber, nós temos várias diretoras, né? A gente divide na SESCOM, porque no SESCOM não tem nenhuma, que eu já observei. Não tem. Então é assim. Em 1900, eu vou contar uma parte da história. Em 1991, eu e a Marta Aracaki, não sei se você já ouviu falar dela, ela era consultora jurídica da COAD. Fazia palestras pelo interior, tudo, né? Ela é do Rio de Janeiro. Então, na gestão do Irineu, ela fez a gente se conhecia por conta das palestras do interior de São Paulo. Então ela falou: Terezinha, nós temos que incentivar essas mulheres a participar. Você vê que num evento como Encontro de Empresários em Araraquara, ia meia dúzia, 3, sabe? É assim. Então ela falou assim: vamos fazer um encontro nacional para as mulheres contabilistas. Então, o primeiro encontro foi no Rio de Janeiro. Então, eu fui uma companheira do Rio Grande do Sul, a Constança da Bahia.
E juntamos lá umas 30 pessoas, né? E foi feito o primeiro encontro. E depois desse primeiro encontro, a coisa evoluiu mais, sabe? Eu me animei mais a participar mais firmemente aqui do SESCOM. E outras no CRC. Do Brasil inteiro. Elas começaram a perceber que tinham que ocupar espaço. Vamos ocupar espaço? Temos que ocupar. Ninguém quer pegar espaço de homem. Nós temos que trabalhar lado a lado. Sempre nosso pensamento foi esse, né? E agora você vê que os encontros nacionais da mulher contabilista consegue-se 1.000 pessoas, 1.000 mulheres participando. Então você vê que elas se engajaram no programa de que tem que ocupar todos os espaços possíveis. Basta ver quantas mulheres tem presidente de CRC. Pois é. Sabe, a Marcinha, que foi daqui de São Paulo, que já foi presidente. Então foi assim. Então o meu conselho é: estude, participe, porque você tem sempre que mostrar muito mais serviço. É isso aí. Muito bom. Ô Terezinha, e como você avalia a importância da entidade, né, do SESCOM, a ESCOM, para os empresários contábeis? Você entende que a entidade é importante, ela leva formação, ela é relevante para os empresários contábeis, aqueles que estão começando, que estão As entidades, o SESCOM, ele é de uma importância, ele é essencial, porque sozinho você não consegue nada. Então, você tem que se associar. Você tem que ter uma classe, participar de uma classe que te representa. Uma categoria séria como a nossa, não deveria ser tão difícil ter associado. Porque a gente sempre mostrou muito serviço sério. Sempre com muita transparência. Então, eu acho que participar de uma entidade é essencial para qualquer empresário contábil. E sozinho a gente tem, às vezes até consegue as coisas, mas tem muito mais dificuldade. Se a gente tiver com parceiros que pensam e têm o mesmo trabalho que nós, as mesmas dificuldades, as coisas a gente resolve com mais facilidade. Mas né? Sem dúvida, basta ver o trabalho que o Aleixo faz. O Aleixo que faz um trabalho maravilhoso e as pessoas têm uma dúvida, perguntam imediatamente, já tem meia dúzia que auxilia. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Claro, isso tudo conseguiu como? Através das entidades. Entendeu? Que você consegue esse tipo de relacionamento. No mínimo, você conheceu as pessoas nos eventos da entidade, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ô, Terezinha, tem do período que você foi presidente ou diretora mais alguma história interessante, alguma ou engraçada que você queira contar, que seja do interesse dos nossos ouvintes? Tem. Tem um fato que eu acho que é meio que eu acho interessante contar. Para as pessoas ficarem sabendo como aconteceu. No ano de 1997, quando eu assumi, naquele período de 8 meses, teve um evento que chamava Enercom. Não sei se ainda hoje em dia existe, acho que nem existe mais. Era o Encontro Nacional das cabeças, vamos pensar assim, das entidades contábeis. Sindicato de Contabilistas, Federação de Contabilistas, SESCOM, SESCAPES, era assim, os presidentes e a diretoria. Então, naquela época, não me lembro bem o mês, foi feito um em Caldas Novas.
E eu convidei o presidente Ari, que era ex-presidente, para ir conosco, né? Foi o Irineu, o Chapina. Eu convidei porque eu sabia que ele gostava muito desse tipo de evento, né? E o Ari foi conosco. E aí, quando terminou o evento, na sexta-feira à tarde, ele se sentiu mal. E nós estávamos nos preparando para ir jantar, ele se sentiu mal. Quando eu cheguei no hall ali do hotel, me falaram que ele tinha ido para o hospital. Eu e Irineu pegamos um táxi, fomos direto para o hospital. Chegou lá, ele tinha ido com o pessoal do grupo do interior, né? O Orival da Cruz e mais uns 2 ou 3. Chegamos lá... A médica sai e fala, infelizmente, não foi possível. Foi muito complicado, sabe, Batistão? Foi um dia assim, porque eu era presidente da entidade, então tudo girava. O que nós fazemos agora? O que nós fazemos agora? E agora? Bom, o Chapina, felizmente, estava comigo, né? Estava junto, então ele fazia a contabilidade de uma empresa de transporte aéreo. Então, imediatamente, já se contatou o transporte aéreo para ir até lá, para depois transportar. Aí, e como que vai ser... Sabe, o velório, essas coisas todas, que tem que ser preparado, que não é uma coisa que morreu e vamos levar embora. As coisas não funcionam assim, né? Então, aí foi feito a preparação toda. Que tipo, que se compra, Terezinha? Sabe, é umas coisas assim que pergunta, porque tudo era eu que tinha que resolver. Percebe? Eu era presidente da entidade, eu que o tinha convidado. E aí eu falei, compra tudo do melhor. Nosso amigo merece tudo do melhor. E assim foi feito, sabe? Naquela madrugada, de sexta para sábado, ele foi transportado para Santo André. Então é uma parte da história do SESCOM que não se fala muito, mas eu acho que vale ser lembrada, sabe? Porque ele foi um grande presidente, o Ari. Veja, Terezinha, a história que você conta não é uma história feliz, né? Não é uma história alegre, mas é um acontecimento real da entidade. E que importante, porque isso poderia ter acontecido em qualquer outro momento, que importante ter os parceiros nesse momento, ter pessoas que se preocupam, ao mesmo tempo que quando eu falei que a gente, estando perto das pessoas que têm o mesmo trabalho, a gente cresce, a gente passa pelas dificuldades com maior facilidade, tenho certeza que a entidade... na sua presidência também ajudou muito ao Ari e a família do Ari naquele momento, né? Com certeza, fizemos tudo o que foi possível. Certo, Terezinha. Aí, você, além do SESCOM, eu li aqui no seu currículo que você esteve também na FENACOM, de 2003 a 2012, né? Como diretora na FENACOM. Conta um pouco pra gente que o cargo você ocupava, como foi isso, como você passou pela FENACOM. Posso voltar um pouco antes? Pode, claro. No ano de 2000, foi o ano da construção da sede, foi o último ano da gestão, 1000 eventos, tal, por conta das mudanças de DECA, GFIP, Previdência, tudo. Um dia, um ex-presidente da FENACOM e do SESCOM veio me falar, pediu para eu vir antes da hora da reunião, que ele tinha que conversar comigo. E ele veio e me falou que, como conselheiro, a FENACOM, ele tinha percebido que na FENACOM tinha alguns problemas. Falei, problemas?
Mas eu vou... Como? Né? Como assim? E eu não posso falar, ele falou, porque eu sou ex-presidente. Quem pode falar sobre o assunto, quem pode falar numa reunião de representantes é um presidente de SESCOM. Porque esse presidente não tem voz. Falou assim, então é você que tem que falar. Falei, eu tenho que falar? Aí me colocou o que era, o que não era, tal. E eu, na hora, abracei a causa. Eu errei, porque eu não comuniquei à diretoria, sabe? Eu deveria ter comunicado à minha diretoria, eu deveria ter feito uma reunião com ex-presidentes e ter falado sobre o assunto. Se era para realmente eu abraçar a causa, mas não, porque, sabe assim, numa confiança total, vamos, se é para ir, se é para confrontar, vamos confrontar, porque se a pessoa assume uma entidade, tem que andar direito, tem que ser transparente. Então vamos, tem que confrontar, vamos confrontar. E assim foi feito. Aí a gestão terminou, estava terminando. As reuniões ainda eram na sede antiga, né? Porque isso foi lá para outubro, novembro. Então teve uma reunião dos líderes da classe, os coordenadores e subcoordenadores dos grupos políticos, lá no SESCOM. Então, vieram me questionar sobre isso. Por que eu tinha feito? Eu nem sequer tinha comunicado à diretoria. E agora tinha um candidato a presidente da FENACOM, que era o Pedro Coelho. Então, como assim? Aqui tinha seguramente uns 30 homens naquela reunião, sabe, Batistão? Só eu de mulher. Eu fui literalmente massacrada naquela reunião, sabe? Porque eu não tinha comunicado aos meus diretores que eu tinha tomado essa atitude. E então, e o Pedro era candidato, então o que se esperava? Que eu renunciasse, porque era assim, a presidência da FENACOM era uma vez São Paulo e uma vez um outro estado. Então, seria a vez de São Paulo, porque estava saindo um presidente que não era de São Paulo. Então, seria a minha vez. E aí, por conta disso, literalmente eu fui massacrada e não sentia, assim, uma força grande dos coordenadores do grupo na época, sabe? Então, eu tinha que resolver sozinha. Se fico ou não fico. Mas todo mundo falando e apontando, sabe? Apontando literalmente o dedo. Então tá bom, então vou desistir. Se é pelo bem das entidades, então ok, vai o Pedrão e eu... Então, a minha vez de ser presidente passou. Você iria ser presidente da FENACOM, então? Porque era a minha vez. Sei. Era a minha vez. Então, naquele dia, eu senti, assim, muita pressão por eu ser mulher e senti coisas que depois a gente pensa, só muito depois, né? Misoginia, machismo, sabe? Eu estava competindo com um homem que era do Ceará, que tinha, assim, um sindicato também muito forte por lá, e era amigo de todo mundo, sabe? Então, eu me senti realmente naquele dia
foi um desgaste muito grande. Então, desisti. Depois, passaram 3 anos, o Aníbal insistiu muito para eu voltar, para eu ir para a FENACOM. Aí era a gestão do Carlos. Aí eu fui para a gestão, fui para lá e fiquei lá 9 anos, né? Mas a vez de ser presidente já tinha passado. Você sabe como funciona. É aquele ano, se você não tá lá, passou, você nunca mais vai ser, porque ninguém volta, sabe? Como aconteceu com o Martinho, né? Foi a mesma coisa. Então, foi assim. Depois eu participei das gestões do Valdir, do Carlos, e procurei fazer um trabalho melhor que eu pude. Sim. Sempre. Quer dizer, na entidade você tem várias realizações, às vezes nem tudo sai da forma que você espera também. Natural, mas em todo grupo político é assim, não é, Batistão? Você tem, não é sempre que você consegue o que você está planejando, não é? Então... Aí a gente continua trabalhando, que é o que você fez, porque isso é um exemplo. Às vezes a gente quer alguma coisa, não acontece da forma que a gente quer, mas a gente tem que entender a situação e continuar trabalhando pela nossa categoria, pela nossa classe, né? E continuar agregando, né? Porque se a gente, nesses momentos, a gente se confronta, né? Aí a coisa pode complicar ainda mais e não é esse o foco de quem está numa entidade. Não, né? E eu também jamais iria partir para o confronto, né? Porque esse não é meu estilo. Isso. Então, no momento, aliás, nem pensei que era sem ato de machismo daqueles homens todos lá. Depois de muita terapia, eu consegui entender o que aconteceu e deixar para lá, né? Deixar para lá, porque nada ia mudar mesmo. Mas passou. Estou contando porque eu acho que faz parte da história, né? São do coisas... DNA. Exatamente, DNA Sescom. Por isso que a gente está aqui para ouvir todas as histórias, para conhecer como são as entidades. Essa é a ideia desse programa mesmo. Terezinha, e você gostaria, assim, tem alguma dica, algum insight, alguma história, você quer deixar alguma experiência sua para as futuras gerações, para as futuras diretorias, lideranças do Sescom, FENACOM? O que você diria para essas lideranças hoje? Eu digo para você, Batistão, e seus diretores têm feito um trabalho excelente, sabe? Obrigado. Eu tenho que parabenizá-lo. A ideia de fazer esse estúdio de gravação é genial. Eu vou contar uma historinha para você ver como o mundo mudou. Em 1997, 98, o Irineu foi convidado para fazer um programa na Rede TV em São José do Rio Preto. Então, ele me convidou para ir junto, ele era ex-presidente da FENACOM, o Godoy, que era presidente do CRC, e eu. E nós fomos daqui até São José do Rio Preto, um dia para ir, um dia para voltar, para gravar um programa lá de 1h30, 2 horas. Sabe? Olha a diferença. Isso é uma coisa de louco, né? Então, ter esse estúdio montado aqui e eu relembrar dessa história é um espetáculo você ter isso aqui. Então, e nós, na época, ficamos super felizes, sabe? Porque depois, o retorno, muita gente telefonou para mim, muita gente telefonou para o Godoy e muita gente telefonou para o Irineu para agradecer, que foi muito útil o que nós fomos fazer lá. Então, você sente que o trabalho, a ideia de montar esse estúdio, realmente foi maravilhosa. Eu tenho que parabenizar você e a sua diretoria por isso, porque realmente é show.
Que bom, a gente fica feliz. De fato, os diretores que trabalharam na montagem aqui. Aliás, foi uma mulher a mais incentivadora, foi a Inês que incentivou, trabalhou tudo para que isso acontecesse. Lógico, com toda a assessoria e com toda a diretoria em conjunto. Mas, de fato, a gente fica feliz porque se nós quisermos levar notícias, nós temos vários outros podcasts. Nós temos o Tributal, que fala sobre tributação, tem um sobre gestão, que é oriundo da Câmara de Contabilidade, tem um que fala de educação, que é da Unisescom. Então tem vários, tem um dos jovens, que fala Pode Contar, que são dos jovens, né? Tem das mulheres, que chama Contadoras no Comando, e tem várias entrevistas interessantes. Então a ideia de fato é levar conteúdo aos nossos representados. E esse estúdio foi feito com essa intenção, atender os nossos associados, né? Nossos representados. Maravilhoso. E eu espero, Batistão, que a sua gestão continue com essa excelência e com toda a transparência possível, porque só assim a credibilidade da nossa profissão continuará, né? Obrigado. E o que você agora como profissão, né? A profissão de contabilidade, você que é uma contadora, começou já há um bom tempo, está na profissão há bastante tempo. O que você espera? Agora nós passamos por pandemia, agora tem reforma tributária. O que você espera para a nossa profissão no futuro? O mundo mudou, né, Batistão? De 30 anos para cá, o mundo mudou e vai mudar muito mais. Com esse chat GPT, que é uma coisa assim que eu acho do outro mundo, você perguntar e ter uma resposta na hora de qualquer assunto, eu acho um espetáculo. E com o avanço da inteligência artificial, tudo isso vai ter, o profissional da contabilidade vai ter que se aprimorar cada dia mais. Isso não tem como. Tem que se aprimorar cada dia mais. Mas eu acho também que não tem inteligência artificial nenhuma que vai substituir o que o bom contador faz para uma empresa. Ele pode ter o auxílio da inteligência artificial, mas eu tenho certeza que nada vai mudar. O bom profissional sempre vai ter lugar para ele, apesar de todas desse 1 milhão de mudanças, né? Nós sentimos, né, Terezinha, durante a pandemia que os clientes se aproximaram muito dos contadores, porque os contadores se tornaram essenciais, né, para resolver os problemas que aconteciam. Sim. E nós temos que aproveitar essa oportunidade, manter próximo. Eu acho que agora a reforma tributária, que vem com diversas alterações novamente, nós vamos de novo estar no foco, né? Os contadores, primeiro nós temos que reivindicar que elimine-se obrigações acessórias, que facilite de fato, traga segurança jurídica, que nós estamos fazendo isso. Mas eu acho que nós vamos estar de novo mais próximo dos empresários. Eu não tenho dúvida. E você sabe que esse tipo de reivindicação que você falou, você sabe que há 50 anos atrás a gente já fazia esse tipo de reivindicação. O Adalto César reivindicava, quando ele era presidente, ter duas informações idênticas para fornecer ao Estado, ao município e à Receita Federal. Ele mostrava isso, imagina, há 40 anos atrás já se falava nisso, ele já mostrava isso. Imagina agora, então, não é? Então, eu acho que é essencial. E a gente continua com diversas obrigações com informações redundantes. A gente informa a mesma coisa em vários... Exato. E você vê que depois de tantos anos ainda se continua. E você continua reivindicando. Continuamos. Aliás, hoje saiu um artigo que eu escrevi falando para extinguir retenção de imposto de renda na fonte. Não tem mais sentido, sobre serviços, claro, né? Eu vi. Não tem mais sentido fazer retenção no mundo que nós estamos hoje, com tantos cruzamentos, e uma retenção que não leva nenhum dinheiro novo à Receita Federal.
porque um paga e o outro compensa. E nós temos um monte de obrigações acessórias por conta disso. Mas eles têm muito controle. Exatamente. Teriam que entender isso, né? Bom, Terezinha, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E aí eu quero dizer que com o advento, né, das mídias sociais, das redes, a nossa opinião é essencial produzir conteúdo de valor, engajar o nosso associado e ao mesmo tempo oferecer essa mídia gratuita ao nosso representado. Eu queria, Terezinha, que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais no nosso programa DNA Sescom. Agradeço demais o seu convite, Batistão. Desculpa se eu me excedi um pouco, porque falar do Sescom, para mim, que durante tantos anos foi... Nossa, fico até emocionada. Foi muito gratificante o período que eu passei aqui, assim como o período que eu passei na FENACOM. Sempre aprendi muito. E as amizades que você faz, sabe, o Batistão, são coisas que não tem medida, são imensuráveis. Porque são amizades que você vai levar para uma vida, sabe? Então, eu tenho que agradecer muito a você, a sua diretoria, parabenizar muito você e sua diretoria. E se algum dia precisar de mim, estou à disposição. Nós sempre precisamos de você, Terezinha. Aliás, nós agradecemos. É uma honra para nós receber você aqui nesse programa. Nós sabemos do legado que você deixou e a gente é muito grato por isso. O Sescom, a entidade, é muito grata por isso. Não é só o prédio que ficou, o prédio que construíram, né? A gente sabe das dificuldades de construir uma salinha. Você imagina construir um prédio aí de mais de 5 mil metros quadrados, uma dificuldade muito grande. Mas não só isso, mas pelo trabalho que vocês tiveram naquele período, né? E para o que fica para a nossa gestão, para a nossa entidade, até hoje se beneficia de coisas que vocês iniciaram naquele período. Falei isso para o Chapina, é muito importante a gente ter vocês e sempre ter vocês próximas da nossa entidade. Muito obrigada. Então eu quero dizer que foi uma honra muito grande recebê-la aqui, a primeira mulher presidente, e até o momento, claro que esperamos por outras mulheres presidentes do Sescom São Paulo. E assim encerramos mais uma edição do nosso DNA Sescom. Convido vocês a continuarem assistindo, curtindo, compartilhando. Muito obrigado a todos e até a próxima.